ok? Pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui nesse nosso vídeo. Estávamos falando sobre a expansão territorial romana. Vimos que a expansão territorial romana se dividiu em 3 fases distintas. É importante você distinguir cada uma dessas fases, de olho principalmente na terceira, talvez mais importante fase do expansionismo territorial romano, porque há a formação do vasto império territorial romano, como nós vimos, formado por 50 províncias. Tudo bem? Gente, essa expansão territorial ela foi tão importante para Roma porque ela trouxe transformações econômicas, sociais para a história de Roma. E nós trouxemos aqui para vocês algumas importantes consequências da expansão territorial. Tudo bem? Primeira delas, o aumento da concentração de terras e riquezas em Roma. Aqui você tem que parar e analisar. Essa concentração de terras e riquezas, você deve ler que ela foi, na verdade, para beneficiar a elite econômica de Roma. Quem era a elite econômica? A elite patrícia, que se fazia representar no Senado pelos 500 senadores que então legislavam em benefício dessa classe. Então nós vamos ver que a aristocracia rural, a elite proprietária de Roma, ela vai tomar conta dessas riquezas, que são riquezas chamadas de riquezas provenientes de conquista. A segunda consequência foi o aumento do número de escravos em Roma. Esses escravos eram os escravos provenientes das guerras de conquistas. Esses escravos eram escravos provenientes das províncias romanas que pagavam impostos, inclusive doando escravos para Roma. Aqui uma especial atenção, porque o número de escravos em Roma vai crescer assustadoramente, o que vai gerar um aumento da importância econômica dos escravos dentro de Roma. A economia romana ela vai ser uma economia baseada na exploração de mão de obra escrava. Os escravos produziam riquezas para Roma, os escravos se constituíam uma importante cara propriedade para o comércio, o que garantiria o enriquecimento ainda maior dos patrícios e da economia de Roma. Contudo, esse aumento de escravos vai gerar um aumento da dependência econômica do Império Romano em relação ao número de escravos, em relação à exploração escravista. E quando ocorrer a crise do escravismo em Roma, isso lá a partir do século III da era cristã, nós vamos ver que o Império Romano ele vai ruir economicamente falando devido à diminuição significativa da mão de obra escrava dentro da sua estrutura econômica. Tudo bem? Uma questão social dentro das consequências da expansão territorial romana, o aumento das desigualdades sociais. E quando falamos sobre o aumento das desigualdades sociais, ela nos remete à primeira consequência. A concentração de terras e riquezas nas mãos da elite patrícia gera o aumento das desigualdades sociais em relação aos plebeus. Vamos lembrar que os plebeus, eles pagavam impostos para Roma e eles ainda eram responsáveis pela prestação de serviços militares. Eles eram soldados que faziam parte das guerras de conquista e vamos lembrar que os plebeus eles não tinham direito da partilha, de participar da divisão das riquezas de conquista. Então nós vamos ver de um lado o aumento da concentração de riquezas e o aumento do outro lado das desigualdades sociais, que vai ser um dos principais fatores das lutas sociais em Roma. O quarto fator aqui, que foi o empobrecimento dos plebeus. Então veja a dicotomia. Se de um lado nós tivermos o enriquecimento da elite patrícia com a expansão territorial, do outro lado nós vamos ver o empobrecimento dos plebeus. Qual a causa do empobrecimento dos plebeus? Os plebeus, eles eram camponeses.
eles eram agricultores. Ou seja, eles produziam para a garantia do próprio sustento e aquilo que sobrava da sua produção, eles comercializavam. Eles viviam da produção agrícola. Nós vimos que uma das formas das províncias romanas pagar os seus impostos para Roma durante o processo de dominação era doando alimentos para Roma. Era o caso, por exemplo, do Egito. O Egito era considerado o celeiro de Roma. Doava alimentos como forma de pagamento de impostos. Então nós vamos ver que a economia romana ela vai ser invadida por uma grande oferta de alimentos, o que vai gerar uma concorrência aos alimentos produzidos pelos plebeus. Aí nós estamos diante de um dos fatores principais que vai levar ao empobrecimento dos plebeus. A dura e desleal concorrência dos produtos alimentícios que vinham para a economia romana através do pagamento de impostos. Esse empobrecimento dos plebeus vai ser uma das principais causas geradoras das revoltas sociais. As revoltas sociais, elas envolviam, portanto, de um lado os plebeus, que reivindicavam melhores condições de vida, que reivindicavam o fim ou a diminuição das desigualdades sociais, e do outro lado, a elite patrícia, que era a elite econômica dominante, que era a elite política dominante, que se fazia representar no Senado. A causa das revoltas e das guerras sociais, as desigualdades sociais entre patrícios e plebeus, portanto. Quais eram as reivindicações dos plebeus? Vamos só lembrar que quando a gente fala em revoltas sociais, a gente tem a ideia de que eram revoltas em que faziam manifestações, piquetes, greves, nada disso. As revoltas sociais em Roma eram através de guerras, guerras civis, guerras nas ruas, era plebeu matando patrício, era patrício matando plebeu, tudo bem? Então, as reivindicações dos plebeus nas revoltas sociais. Direitos políticos, dentre eles o direito de voto de representação, já que o Senado era o órgão que representava exclusivamente a elite patrícia, e em Roma, até este momento, os plebeus não tinham direitos políticos. E a participação na divisão das riquezas. Quais riquezas eram essas? As riquezas de conquistas. Lembra que os plebeus eles iam para a guerra lutar em favor dos interesses da elite romana? Eles não tinham direito de participação. Eles reivindicavam essas participações. E é claro, do outro lado, a elite patrícia não interessava em fazer essas concessões. Essas guerras civis elas vão chegar a um grau tão elevado que vai travar a economia de Roma, o desenvolvimento da economia romana. Fato esse que vai gerar, vamos dizer assim, algumas concessões que os patrícios, através do Senado, se viram obrigados a fazer para tentar amenizar essas revoltas sociais. Então, o Senado, ele começa a produzir, a elaborar algumas leis para beneficiar os interesses dos plebeus. Não que eles queriam garantir o interesse dos plebeus, mas era para tentar diminuir as revoltas sociais. Então aqui o que é que a gente vê? As concessões que foram feitas aos plebeus. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Quais foram essas concessões? A primeira concessão, e aquela que mais aparece na nossa prova do Enem, tudo bem que foi a chamada Lei das 12 Tábuas. Lei das 12 Tábuas. Legalzinho? O que foi a Lei das 12 Tábuas? A Lei das 12 Tábuas foi a primeira lei escrita do Império Romano. Vamos lembrar que em Roma não havia a cultura da escrita. A cultura deles era passar as leis oralmente de geração para geração. A partir da Lei das 12 Tábuas, valia o que estava escrito na lei.
A lei das 12 tábuas, portanto, estabeleceu a igualdade jurídica, uma lei onde todos estavam submetidos a ela. Isso foi um grande fator do avanço da luta pela igualdade entre patrícios e plebeus. A segunda lei foi a chamada Lei Licínia. Lei Licínia, ela aboliu a escravidão por dívidas dentro de Roma. Tudo bem? A terceira lei foi a chamada Lei da Canuleia. Repetindo, Lei da Canuleia. O que garantia a Lei da Canuleia? Garantia o direito de plebeu casar com patrícia. Se é que você não entende, né? Plebeu não queria juntar trapo com plebeu. Plebeu queria juntar trapo com elite, na verdade. E as interações sociais entre classes sociais era proibida em Roma, já que a sociedade romana era uma sociedade estamental. Ou seja, os indivíduos de uma classe não se relacionavam com a outra. E a lei da Canuleia bota um fim nisso. E a quarta, talvez mais importante lei desse período, que criou o chamado Tribuno da Plebe. Tribuno da Plebe. Legalzinho? Então, jovens, olha aqui para o tio esse esquema aqui muito simples que o tio tem para dizer. De olho nessas duas mãos aqui. O Senado estava para os patrícios, assim como o tribuno da plebe estava para os plebeus. Ou seja, os tribunos da plebe eram o órgão de representação dos direitos e dos interesses dos plebeus perante o Senado. O tribuno da plebe, portanto, foi uma lei que estabeleceu os direitos políticos, os direitos de cidadania dos plebeus perante a República Romana. Aí você me pergunta, meu professor, essas concessões elas foram do dia para a noite? Não, essas concessões foram durante 400 anos de lutas e revoltas sociais. Pergunta número 2, professor, essas concessões, elas resolveram as desigualdades sociais entre patrícios e plebeus? Resposta, não. Pelo contrário, elas só pioraram. Na medida em que esses direitos estabelecidos foram monopolizados por uma espécie de uma elite plebeia, tudo bem? E tomou para si esses direitos, enquanto que a maioria dos plebeus sequer acesso a esses direitos tiveram. Professor, então quer dizer que as revoltas sociais elas vão continuar? Sim, na história de Roma, essas revoltas só terminam com a crise do Império. Inclusive, as revoltas sociais romanas eram uma das causas geradoras da crise do Império. Tudo bem, meus amigos? Está aqui as leis, essas leis, elas são muito visadas, o contexto social que envolve essas concessões dessas leis aos plebeus, elas são muito visadas em termos de provas de Enem. Dá para a gente fazer aqui um contexto interessante com a política e com a economia brasileira, as desigualdades sociais que nos envolvem. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula número 2 sobre a República Romana. Eu espero vocês em breve na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá.